primeira questão é que nós consigamos entender por que esse menino foi levado ao pronto-socorro. O que levou esse menino a ter essa necessidade desse pronto atendimento? E depois, o que levou ao óbito dessa criança? São dois fatores, né? Que eu acho que essas são as duas grandes peças desse quebra-cabeça. E até vou dar uma parte aqui para as pessoas. Por que nós convidamos o Dr. Sami? Eu estive, durante a primeira fase, no Rio de Janeiro, nas oitivas, né, dos legistas. Essa primeira fase, o Dr. Sami também participou. E eu assisti todo o depoimento do médico legista do IML do Rio de Janeiro. E fiquei bastante preocupada porque senti e vi, né, naquele momento, que ele não conseguia explicar muitas coisas. E são essas questões, inclusive, que eu vou trazer aqui para o Dr. Sami, para que ele tente nos explicar. Porque, só para a gente passar para vocês, o que faz o médico legista? Ele é o investigador da morte. Ele vai investigar as causas da morte. Por que aquela pessoa morreu? Em que consequências? O que aconteceu? Qual é o horário que ela morreu? Enfim, vai trazer muitas informações que são muito importantes para o processo, né? Para o andamento das investigações. E uma das coisas também que me chamou muito a atenção, depois também vamos conversar aqui com o Dr. Sami, é que foram produzidos, isso aqui foi extraído, né, do processo, né, 6 laudos. Foi feito um primeiro laudo e vários laudos complementares, porque muitas informações estavam erradas. Primeiro, a cor dos olhos do menino, qual era o hospital que ele vinha, e, enfim, eu acho que isso, dentro de um processo de investigação, um tanto quanto estranho. Isso começou a me causar muito desconforto, Dr. Sami, porque nós estamos tratando aqui da morte de uma criança e da vida de outras 2 pessoas. E eu acho que a verdade precisa vir à luz. Nós precisamos entender o que aconteceu com esse menino, por que é que ele foi parar no hospital e o que aconteceu naquele processo, né, de reanimação dessa criança que levou essa criança ao óbito. E aí eu vou voltar aqui pro Dr. Sami para ele nos explicar, porque a mãe e o padrasto, Dr. Sami, chegaram com esse menino desacordado, né? Mas esse menino possuía sinais vitais, algum sinal vital. Porque assim, e eu vou aproveitar que a gente está aqui com um grande, né, especialista nessa área de medicina legal, e eu já disse aqui em outros programas que eu conversei com outros médicos, inclusive plantonistas e socorristas, e perguntei, a primeira pergunta que eu fiz foi: alguém intuba cadáver? E todos, mas assim, olha, não encontrei um médico que me dissesse ao contrário. A resposta foi não. A única vez que se intuba cadáver é na faculdade de medicina, para ensinar o aluno como é que faz a intubação. Porque se ele está morto, você declara o óbito e você não vai intubar. Você só vai intubar aquela pessoa que está viva. Correto, doutor? Corretíssimo. Vamos tentar fazer um raciocínio sistemático aqui, começando indo do fim para o começo. Ok. Tá? Uma das tarefas mais importantes na investigação é justamente a tarefa realizada pelo médico legista. Tá? Por quê? Porque ele é o responsável por coletar os elementos que estão disponíveis no corpo e que podem levar à causa da morte e a questionamento sobre, então, quais lesões ou quais eventos poderiam ter levado àquela morte, àquela causa de morte. Ou seja, a gente fala de causa de morte, mas são causas encadeadas de morte que precisam ser esclarecidas. Esse é um trabalho tão sério e tão importante para a investigação, porque no final das contas é esse laudo que dá materialidade
para uma acusação e para uma denúncia de homicídio, que existem protocolos que são recomendados internacionalmente de como isso deve ser feito. E uma das recomendações, que é o primeiro passo, é que o legista obtenha o máximo de informações possíveis sobre o que aconteceu antes de fazer o exame do cadáver. Então, que ele saiba, por exemplo, o que foi feito no hospital antes de fazer o exame do cadáver, para que ele possa não confundir o que pode estar relacionado com a causa da morte com aquilo que foi produzido, por exemplo, durante o atendimento hospitalar ou durante o atendimento do SAMU. Então, se foi puncionado uma veia para aplicar um medicamento, ali vai existir uma lesão. A interpretação de se essa lesão foi produzida no hospital ou se ela está relacionada com a causa da morte é muito importante e depende dessa informação. Então, nesse caso, a primeira coisa que se constatou, inclusive com a existência de um laudo e mais 5 complementações, que, fazendo uma correção até, Carla, não são apenas mais 5 complementações, porque depois nós apresentamos uma quesitação ao perito e ele respondeu esses quesitos acrescentando mais coisas. Então nós estamos falando de um laudo, 5 complementações, mais uma complementação posterior, fora o que foi dito em audiência. E nada assim... E cada hora tem uma determinada versão. É muito estranho isso. Em cada momento surge uma informação diferente, em cada momento surge algo novo que não existia antes, que cria uma situação muito nebulosa quanto ao que exatamente foi feito e o que não foi feito nesse exame necroscópico. Então, primeira coisa, o acesso à informação anterior. Nós sabemos hoje, evidente, que o legista não tinha a menor ideia do que tinha acontecido antes, do que tinha sido feito no hospital, por quais procedimentos essa criança passou, quais medicamentos ela recebeu, o que poderia vir eventualmente positivo de um toxicológico. Ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. A segunda questão relacionada a esse tipo de exame é que ele deve ser feito da maneira mais cuidadosa e minuciosa possível. Tá? Começando pelo exame externo e terminando com o exame interno. E nesse meio tempo, produzindo um registro fotográfico de tudo o que está sendo visto. Entre outras coisas, por quê? Porque nós não somos infalíveis. Né? Nenhum de nós, perito, é infalível, é capaz de ver tudo ou é capaz de interpretar tudo corretamente. E as fotografias, elas servem não apenas para registro, para demonstração num tribunal, mas também para que isso possa ser revisado por outras pessoas que digam, olha, eu concordo com a tua interpretação, não concordo com a tua interpretação. E o que se vê nesse caso é que não houve fotografias. Surgiu numa complementação posterior, lá, se não me engano, no 4º ou 5º laudo, surgem fotografias incompletas, parciais, que o próprio perito não sabe dizer de onde saíram e quem produziu aquelas fotografias. Muito estranho isso, exatamente. Como é que esse material está juntado no processo se nem o perito sabe de onde veio essas fotos e quem tirou essas fotos? Se ele não tirou, quem tirou essas fotos? Exatamente. Ele como perito, ele é o responsável pela sala de necrópsia, ele é o cirurgião responsável, ele precisa saber quem é que está presente, ele é o responsável pela cadeia de custódia, ele é o responsável pelas salvaguardas legais e éticas do corpo. Então, há questões éticas envolvidas com ter estranhos tirando fotografias de uma vítima, especialmente de uma vítima criança. Tudo isso está sob responsabilidade do médico legista, mas ele não produziu fotografias, ele não conhecia o que aconteceu antes, ele não sabe quem produziu as fotografias. Aliás, ninguém sabe quem produziu essas fotografias até hoje.